Diante da Sorbonne, Miguel e Laura se despedem de Marie Curie, ainda impactados por seu testemunho de coragem e genialidade. Por meio do artefato temporal, Laura e Miguel são transportados para um outro ponto na história. Ao emergirem, encontram-se no meio de um protesto tumultuado, com gritos, sirenes e cartazes pedindo igualdade. O estrondo de bombas de gás lacrimogêneo ecoa, e Miguel protege Laura atrás de um carro tombado, enquanto soldados avançam sobre os manifestantes. No caos, uma voz firme se destaca. Eles olham na direção do som e veem um homem de terno escuro. É Martin Luther King. Acalmem-se. Por favor, mantenham a calma. Laura, isso é perigoso demais. Precisamos sair daqui antes que algo pior aconteça. Antes que possam decidir o que fazer, um policial se aproxima, olhando diretamente para eles. Ei, quem são vocês? O policial continua a avançar, seu olhar desconfiado fixado em Laura e Miguel. O caos ao redor aumenta, mas, de alguma forma, o som da multidão parece desaparecer momentaneamente, como se todo o universo tivesse ficado suspenso naquele instante. Somos viajantes do tempo. Viemos de um futuro distante. Precisamos falar com Martin Luther King. Laura, ainda tocando os olhos por causa do gás, se aproxima com cuidado. Ela também ergue as mãos. Não queremos causar problemas, só precisamos entender o que está acontecendo aqui, o que está em jogo. Por favor. O policial franze a testa, claramente confuso, mas o tumulto ao redor volta a se intensificar e ele hesita. De repente, Martin Luther King ergue sua mão novamente, pedindo silêncio. Martin percebe a situação e volta o olhar para Laura e Miguel. À primeira vista, é estranho que pessoas brancas, alheias àquela luta, se aproximem dele com tanta determinação. No entanto, em seus olhos não há desprezo, mas uma curiosidade serena. Venham até aqui. Todos têm algo a aprender uns com os outros, mesmo nas horas mais sombrias. Confuso, mas impactado pela calma de King, o policial recua e os deixa passar. Laura e Miguel correm até ele, sentindo o coração acelerar a cada passo, cientes de que estão diante de um dos maiores líderes da história. Quando finalmente estão diante de King, ele os observa com um sorriso tranquilo, apesar da tensão que paira no ar. Viemos de um futuro em que a luta por igualdade nunca parou. Queremos aprender com sua coragem, ver como sua visão poderia nos ajudar a transformar o futuro. Queremos entender o que realmente aconteceu aqui, o que motivou essa luta e como podemos, no nosso tempo, seguir seu exemplo. A luta por justiça nunca é simples, mas cada passo que damos, cada voz que se levanta, é uma semente plantada. O futuro é um campo que vocês ainda têm poder de moldar. Se vocês vieram para ouvir, então ouçam com os corações abertos. Miguel e Laura trocam um olhar. Eles sabem que estão diante de um momento que transcende o tempo, um encontro que, em sua magnitude, os desafia a repensar tudo o que pensavam saber sobre a história, sobre o futuro e sobre o próprio significado de lutar pela igualdade. A multidão ao redor começa a se acalmar. A tensão no ar se dissolve um pouco, enquanto o discurso de King se torna mais suave, mais inspirador. Precisamos ir. O vórtice não ficará aberto para sempre. Eu sei, mas o que mais podemos aprender? A justiça tarda, mas não falha. E mesmo que demore, a semente da igualdade germinará. Acreditem nisso. Vivam por isso. O futuro. O que o futuro nos diz sobre tudo isso? Talvez a resposta esteja em como ele chegou até aqui, em sua jornada. Os dois voltam a atenção para King, absorvendo cada palavra, cada gesto. A resposta que procuram talvez esteja ali, na história daquele homem. Martin nasceu em Atlanta, Geórgia, em 1929, em um tempo de grandes divisões raciais. Desde pequeno, ele aprendeu com seu pai sobre as injustiças da segregação e desenvolveu um forte senso de justiça e compaixão.
Deus nos criou todos iguais. Não importa a cor da nossa pele, a justiça divina prevalecerá. King, já adulto, visita a Índia e aprende sobre a filosofia de Gandhi. Ele fica profundamente tocado pela ideia de resistência não violenta. Após seus estudos, King encontrou inspiração em Gandhi, adotando o princípio da não violência como sua principal ferramenta na luta contra a opressão. A violência só gera mais violência. A resistência pacífica é a arma mais poderosa contra a tirania e a opressão. Em 1963, Martin Luther King lidera a histórica Marcha de Washington, onde pronuncia seu famoso discurso I Have a Dream. A multidão se emociona e King fala sobre um futuro onde todos seriam julgados por seu caráter, não pela cor da pele. Eu tenho um sonho que meus filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho esse sonho. Hoje, na famosa Marcha de Washington, Martin liderou mais de 250 mil pessoas, onde seu sonho de um futuro sem discriminação racial foi proclamado ao mundo. King enfrentou constantes ameaças à sua vida, mas sua coragem nunca vacilou. Ele acreditava que a verdadeira liberdade só seria alcançada quando todas as pessoas fossem tratadas com dignidade e igualdade. Em 1956, durante o boicote aos ônibus de Montgomery, sua casa foi bombardeada. Ele e sua família escaparam ilesos. Martin Luther King Jr. foi assassinado em 4 de abril de 1968, em Memphis, Tennessee. Ele levou um tiro na sacada de um hotel e morreu 1 hora depois. James Earl Ray foi preso pelo crime, mas sua confissão gerou teorias da conspiração sobre um possível envolvimento do governo ou de outras organizações no assassinato de King. A luta de Martin Luther King chegou a um fim trágico, mas seu legado continua vivo. Seus ideais de justiça, igualdade e paz continuam a inspirar gerações ao redor do mundo. A escuridão não pode expulsar a escuridão. Só a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio. Só o amor pode fazer isso. A luta de Martin Luther King não foi em vão. Seu sonho continua sendo um farol de esperança para todos aqueles que buscam um futuro melhor. Após conversarem com Martin Luther King, Laura e Miguel foram envolvidos por um estranho brilho. Um vórtice se abriu e, em instantes, caíram sobre um chão frio e úmido. O som de sirenes e botas marchando fez seus corações dispararem. Ao redor, cartazes de propaganda e edifícios marcados pela guerra confirmavam. Estavam em Berlim, 1940.